eu já tô envolvido na igreja, isso e tal. E é muito bom, sabe? Ver as pessoas assim, te incentivando. Eu acredito que isso vem pelo dom de Deus. Ele que dá o dom para a pessoa. Igual no meu caso, a minha mãe fala assim que eu tenho que ser pastor. Eu ia na igreja, aí rola aquela coisa de revelação, e o pastor fala que me falou, no meu caso, virou pra mim e falou assim: Alex, você, querendo ou não, você vai ser pastor, por bem ou por mal. Aí já o meu pai, não, meu pai, já, a religião dele já é católica, né? Então ele fala assim que eu faço o que eu quero, não assim, a ponto de fazer besteira, sabe? Mas seguir a religião que eu quero, fazer o que eu acho certo. Pô, você que está em casa, seja muito bem-vindo ao nosso Caleidoscópio aqui na TV Horizonte. E o nosso papo de hoje é vocação. Especificamente, nós vamos falar sobre vocação religiosa. Houve um tempo no nosso país, no Brasil colônia, no Brasil império, que toda família queria ter um padre, né, dentro dela. Isso mudou muito. E aí, você já pensou nisso, na vocação religiosa? Para falar sobre esse assunto, a gente tem vários convidados, mas antes, eu queria convidar você a participar. Caleidoscópio, @Caleidoscópio TV é o nosso Twitter. Nós temos também o nosso Facebook, facebook.com/programa.caleidoscópio. E ainda o velho e bom telefone, 3209-0113. Por falar nele, tá valendo par de ingressos para Vale Verde, Alambique e Parque Ecológico. Tem ingressos para o Campus Fest, que é uma festa realizada agora no dia 31 de março, no UniBH Buritis. E sabe quem vai estar lá? Ai, se eu te pego, para Michel Teló e o grupo Sambô, que mistura samba e rock. Bem legal. Então, se você quer ganhar esses convites todos, tem aqui, ó, 3209-0113, tá? Ou então, através do nosso Twitter, fale sobre vocação religiosa. O que você acha? Você acha que a vocação religiosa está em crise hoje? Ou não? Você conhece alguém que opta por isso? Então, entre no Twitter, Facebook, participe para ganhar os nossos prêmios, tá bom? E para falar sobre esse assunto, é com muito prazer que a gente tem vários convidados. Primeiro, gostaria de agradecer a presença do Romero Carvalho. Ele é jornalista, iniciado na consciência de Krishna. E o nome dele é Sri Krishna Murti Das. Tudo bem? Obrigado, Romero. Eu que agradeço. Tá, joia. Muito obrigado. Bom, nós temos também a presença do José Ricardo. Ele é responsável pelo Sistema Salesiano de Orientação Vocacional da Inspetoria São João Bosco. E ele é licenciado em Filosofia e especialista em formação para a vida religiosa. Obrigado, viu, José Ricardo, pela presença. É uma alegria grande estar aqui. Tá, joia. Ótimo. E para fechar os nossos convidados, a gente tem o prazer de receber, que é de uma instituição que tem muita credibilidade, é a Faculdade Jesuíta. Ele é teólogo e professor da Faculdade Jesuíta, o professor Afonso Murá. Obrigado, professor. Prazer estar aqui também. Tá, joia. Bom, no palco do Caleidoscópio, onde os artistas se encontram com muito calor humano, eu queria uma salva de palmas para o Rogério Henrique e banda, ele que é da casa. Tudo bem, Rogério? Palmas para ele. Muito obrigado, viu, Rogério? Eu que agradeço. Tá, joia. E o tema tem tudo a ver contigo, com a sua história. Ótimo. E é claro, para o programa acontecer, a gente tem que ter arquibancada funcionando. E a gente tem aqui jovens, do coral, que se chama Turnê Coral Canta e Vida. Boa tarde, moçada. Não. Sem feijão não há solução para esse país. Feijão de corda, feijão tropeiro, feijoada. Para vocação tem que ter feijão. Então vamos lá. Boa tarde, moçada. Boa tarde. Aê, muito bem, muito bem. Muito obrigado pela presença, tá bom? Legal. Bom, vamos começar então o nosso papo. Professor, é contigo. Quando a gente fala a palavra vocação, o que vem na origem dessa palavra, hein, professor? Olha, no horizonte católico, quando a gente fala em vocação, é o chamado. O chamado de Deus para a pessoa. E tradicionalmente se considerava a vocação como se fossem 3 vias, 3 caminhos diferentes. Se falava da vocação para o presbiterato, o padre, a vocação à vida religiosa do irmão ou da irmã e a vocação ao matrimônio. O matrimônio Com o também tempo, é uma vocação. os 3 eram considerados 3 grandes vocações na igreja. Agora, com o tempo, essa coisa vai mudando, porque hoje muita gente não casa. Ou está descasado. Casado, isso. Então, se valorizou algo que é mais amplo, que é a vocação do leigo e da leiga. Quer dizer, aquela pessoa que responde ao apelo de Deus no mundo, na sociedade, no ambiente de trabalho, atuando como cidadão e cidadã, que é a vocação da grande parte dos cristãos. Sim. E
além da vocação do padre e da vocação do irmão e da irmã, vão também surgindo na igreja outras vocações. Nós temos hoje novas comunidades, pessoas que se consagram, casais consagrados. Então, o tema vocação no ambiente da Igreja Católica hoje se abriu muito. O que é fundamental aqui? É o seguinte, é sentir que tem um apelo de Deus para você e que essa resposta vai se traduzir de diferentes formas, com um grau de mais intensidade ou menos intensidade no âmbito especificamente religioso, mas essa perspectiva do olhar de Deus tem que estar em qualquer lugar, em qualquer espaço. Quer dizer, a vocação se aplica a qualquer ser humano. Ok, professor, interessante. Esse chamado chegou a você, como é que foi isso aí? Hein? Conta pra gente. Na nossa cultura, né, na cultura védica, a cultura antiga da Índia, essa parte de monastério, né, digamos, da pessoa ter esse chamado, ela faz parte da sua evolução natural, né, da sua vida mesmo. Todos serão chamados em algum momento? Digamos que sim, tá. Ainda que seja no final da vida, né? Ela começa num processo que a gente chama de brahmacharya, o estudante, e esse estudante, em geral, é um estudante celibatário. Depois, a parte do casamento, que é chamado de grihasta, depois uma aposentadoria do casamento e, por fim, uma renúncia completa ao que prende essa pessoa neste mundo. Então, mesmo no Ocidente, né, que a nossa tradição foi trazida em 1965 por Swami Prabhupada, então ela é razoavelmente recente no Ocidente. Então, no Ocidente você tem algumas quebras de etapa. Muitas vezes você vira monge, se torna monge, fica nesse caminho. A cultura também vai mudando, né? Se adapta, né? Então ela tem essa fluidez, né, digamos assim. Mas, por exemplo, aqui mesmo a gente tem a Amrita Vishnupriya, ela foi seminarista durante um ano. A gente tem um seminário em Campina Grande, então ela serviu nesse seminário. E também Narashinhadeva, que também foi monge celibatário também durante cerca de 2 anos. Depois os dois se casaram, os dois hoje moram no templo. Ela é sacerdotisa, ele é o responsável pelo templo Hare Krishna aqui de Belo Horizonte. Então você tem vários estilos, né? Você não está engessado, né? Eu, por exemplo, nunca morei no templo. Já era estudante de jornalismo quando eu comecei a frequentar o templo. Fui fazer um trabalho de faculdade. É isso, tipo uma matéria. Fui fazer um trabalho de antropologia, mas tinha toda aquela questão do antropólogo, de não se envolver com o tema, né? Toda aquela coisa. E o jornalista, né? A minha professora não gostou muito da... A matéria não ficou muito boa. Digamos que... Ficou muito emotiva. A matéria foi legal, mas depois eu fui me envolvendo mesmo. Você se envolveu com o objeto, né? Exatamente. Não fui um bom cientista. Então, mas ali alguma coisa te chamou a atenção ao entrar para fazer a matéria. Exatamente. Você se lembra o que foi, Romero? Eu fui ao templo, era um monge também que me recebeu. Hoje ele também já está casado, mora em Curitiba, mas ele me recebeu com tanto carinho e ele foi capaz de me colocar a visão do movimento para a consciência de Krishna como algo tão universal. Eu fui lá como um estudante de jornalismo que ainda é bastante ali... questionador, não é isso? Então, eu já queria derrubar tudo. Eu falei, não, agora eu vou derrubar tudo que esses caras têm. Então cheguei... a língua. Cheguei para poder fazer esse papel. Claro, consegui fazer porque eu fui esperando, não, então ele vai me falar que ele tem a verdade, só ele tem a verdade, e não. Na verdade, eu entendi que era um movimento transcendentalista, então que respeitava que existiam vários caminhos e todos eles levavam a Deus, só que cada caminho tinha a sua forma de chegar lá. Então isso me cativou bastante nesse primeiro momento. Ok, Romero. Bom, nós temos aqui o José Ricardo. José Ricardo, você que é o responsável por fazer esse chamado, né? Como é que é isso aí, hein? Na realidade, quando o jovem nos procura, Isso. dizendo que se sente chamado à vida religiosa, no meu caso, salesiana, existe todo um processo onde ele vai conhecer melhor a comunidade salesiana, perceber como que é a vida salesiana, e a partir daí ele vai se inserindo no processo de acompanhamento vocacional. E é bom lembrar, Elias, que parece às vezes que a gente tem aquela impressão que Deus está sentado numa nuvem, jogando rainho na cabeça da gente, falando, esse vai ser padre, esse vai ser freira, esse vai casar. Mas, na realidade, a vocação, além desse aspecto espiritual, do chamado de Deus, mas é um aspecto antropológico, muito profundo, né? Baseado na nossa história familiar, na nossa história de vida. A gente constrói essa vocação também? Sim, com certeza. Tudo isso a gente
tem essa influência e vai construir no decorrer da nossa história, no decorrer da nossa vida. Ótimo. Isso é importante. Daqui a pouco a gente vai voltar nessa questão de será que a gente nasce com a vocação? Até que ponto que a gente nasce com a vocação? Até que ponto também a gente é preparado para essa vocação? Mas agora eu quero colocar, né, para fechar o bloco, nosso convidado musical aqui, vocacionado para a música. Vamos cantar, né? Vamos cantar e depois a gente conversa mais um pouco, pode ser? Fala um pouquinho mais. O que a gente vai ouvir agora? Tua Presença, música do meu primeiro CD, Força e Poder. Ok, então tá bom. Sobrei. Vamos. Tua presença nos basta, Senhor. Viemos em tua casa provar teu amor. É santo este templo, é sagrado este chão. Aqui te exaltamos em adoração. Tua presença nos basta, Senhor. Viemos em tua casa provar teu amor. É santo este templo, é sagrado este chão. Aqui te exaltamos em adoração. Glória, cantamos a ti, Senhor. Toda honra e glória sejam dadas ao Deus Criador, pois nós cremos que estás aqui. Tua presença podemos sentir. Vem, derrama o teu poder, a tua unção e renova cada coração. Deus da vida, vem curar o teu povo com toque de tuas mãos. Glória, cantamos a ti, Senhor. Toda honra e glória sejam dadas ao Deus Criador, pois nós cremos que está... Pois é, agora no Caleidoscópio a gente preparou uma surpresa para você. Nós vamos ter o prazer aqui agora de conferir mesmo para valer o coral, que é o Turnê Coral Canto e Vida. Tá bom? Nós temos a maestrina Juraci, que tá ali, e o coral está acompanhado no trompete pelo Wanderson e no teclado pelo Adilson. Então vamos lá, fique à vontade, maestrina. Oh,
Muito obrigado, parabéns, né? Podem voltar aos lugares. A gente acompanhou o coral Turnê Coral Canto e Vida. E nós também queremos agora, nesse momento, mandar um alô especial para o pessoal que está assistindo o Caleidoscópio em Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada, na cidade de Campo Grande. Ó, beijo para vocês. Vamos lembrando que você pode participar através do nosso Twitter, né, que é o @CaleidoscópioTV. Temos o Facebook também, facebook.com/programa.caleidoscópio. E ainda o nosso telefone, que é o 3209-0113. Tudo isso para você participar sobre o nosso tema, vocação religiosa. Você tem vocação religiosa? Você já pensou nisso? Conhece alguém? Será que a vocação religiosa está em crise hoje na nossa humanidade? Esse é um assunto interessante e nós vamos continuar a conversar. Eu tinha deixado no último bloco, para que a gente pudesse falar a respeito sobre, a partir do seguinte aspecto. Será que nós nascemos com a vocação? Ou essa vocação vai sendo construída? Então, vou voltar no José Ricardo, e eu queria, José Ricardo, agora que você falasse desse o seu testemunho, da sua experiência. Como é que foi isso aí na sua vida? Bom, primeiro dizer que vocação é dom de Deus e um mistério da nossa natureza humana. Bom, a minha experiência, desde criança, frequentava a igreja, participava e me envolvia lá nos trabalhos da igreja, mas no princípio não pensava na possibilidade de ser padre, de ser religioso. No decorrer da história, é interessante que a minha vocação religiosa, no ponto de vista de vida religiosa consagrada, surgiu dentro de uma escola pública. Ah, é? É interessante. Primeiro porque eu trabalhava na igreja, atuava, e na escola eu tentava ali dar um testemunho vocacional com os meus colegas, né? Um testemunho de fé, de igreja, enfim. Só que quando eu assumi um trabalho mais específico de liderança juvenil dentro da escola, eu percebi que eu tinha vocação não só para a vida religiosa, mas também para estar com jovens na educação, na evangelização, mas também através da educação. Foi aí que surgiu essa ideia de ser salesiano, justamente pela nossa missão de educar e evangelizar a juventude, né? Então, a princípio, frequentando a igreja, mas também na escola. Tá, ok. Professor, e aí? Como é que eu estou pensando o seguinte, que às vezes você tem uma vocação dentro da outra. Porque é interessante, né? Eu também participei de igreja desde pequeno e senti uma atração para a vida consagrada por causa do testemunho de outros interessante, irmãos, né? Como é que o outro é importante na vida da gente, que tinha esse ânimo de evangelizar a juventude, e eu fiquei com vontade de ser um deles. Depois me veio a vocação de teólogo. É interessante, é uma outra vocação, né? Quer dizer, eu comecei a pensar, poxa, como é que é importante a gente refletir sobre a fé cristã hoje? Como é que é importante reelaborar de forma que aquilo que nós cremos se torne algo fascinante para as pessoas, que dê sentido para a existência delas. Aí eu senti o chamado a vocação de teólogo, que é também uma profissão. Então é interessante que às vezes a pessoa até confunde vocação com profissão, né? A profissão ela tem uma dimensão mais de sobrevivência, o trabalho, o reconhecimento social. Sim. Mas tem muita gente que faz da profissão vocação mesmo, né? Se dedica de corpo e alma, faz isso com uma garra enorme e percebe que isso é uma forma concreta de responder ao apelo de Deus. Então é legal, porque tem uma interface, eu diria, entre vocação e profissão hoje. Ok. O que você acha, Romero? Você que tem a profissão de jornalista, a vocação, você comunga com isso aí? Como é que é? Bem, em tese, sim, porque eu escolhi o jornalismo exatamente porque eu gostava muito de escrever, enfim, de me comunicar, mas eu achei, né, dentro do Movimento para a Consciência de Cristo, nos Hare Krishnas, a forma de fazer isso interligado com Deus, né? Nossa filosofia ela é toda baseada na literatura védica e que coloca pra gente uma questão que o avanço espiritual que você adquire, como tem karma, né? Você tem vidas passadas na literatura védica, o avanço espiritual que você adquire numa vida você não o perde na vida seguinte, você continua aquele seu caminho. Então, isso deixaria claro essa questão do chamado ser muito mais intenso em algumas pessoas do que em outras. Sim. Algumas estariam já tem uma história ali, já teria né? uma história ali de muitas vidas naquele processo. Mas o mais importante do nosso caminho é que você tente conectar toda a sua vida com Deus. Ou seja, por isso que chama consciência de Deus. Consciência. Krishna é um dos nomes de Deus, ou seja, consciência de Deus. O que é você ter consciência de algo, né? Você está lembrando dela o tempo inteiro. E tudo que você for fazer, você está conectando com aquilo. Tá. Então, dentro da consciência de Krishna, eu consegui também adaptar a minha
profissão, o que eu gostava de fazer, que era escrever, etc., com a questão religiosa. Mas você está colocando algo legal, sabe? Porque vocação não é uma coisa pronta, resolvida. Eu fiz uma opção por determinado caminho de vida. Se você não renova constantemente, entende? Mantém essa mística, esse encantamento, a vocação se perde. Ou então uma coisa demais. meramente formal, né? Sim, sim. Mecânica. Isso, ou seja, aí não transmite às outras pessoas que isso tem sentido, que isso tem significado. E a gente pode desistir da vocação, né? Você acha, olha, eu não tenho vocação Projetos de mesmo. vida também né? vão mudando porque vão aparecendo outras coisas, né? É. Tô vendo que o Rogério, que é o nosso Quer falar? cantor, exatamente, Isso. né? Ele tem uma Ó, história legal, muito ele tem interessante. uma vocação da música cristã, tá vendo? Como é que mudou agora essa coisa? Não dá para você colocar as coisas nas caixinhas, não. Rogério, conta um pouco disso pra Mas não nós. começou assim, não é? Como é que foi? Cara, não começou assim. É. Eu comecei a música desde a barriga da minha mãe, né? Assim, tudo muito novo e tudo. Sim. E quando eu tinha 8 anos de idade, eu comecei a cantar músicas sertanejas. Eu cantava com bons músicos, profissionais e tal. Era uma coisa muito legal. E comecei a cantar em rádio. Fiz alguns programas de TV e tudo aqui em Belo Horizonte. E, de repente, Elias, um amigo falou para mim assim, Rogério, vamos cantar lá na missa com a gente? Olha o outro aqui, ó. Olha, né? olha, o outro. um chamado, né? Alguém falou, vamos cantar na missa com a gente? Alguém me convidou. Aí eu tinha esse histórico já, aparecia no rádio, na TV, na rádio, cantava na rádio. As pessoas me conheciam cantando músicas populares. Sertanejas. De repente eu falei, vamos lá, vou à missa. E aquela noite foi especial, porque as pessoas sabiam que eu cantava, foram lá, falaram, Rogério vai cantar na missa. O cara que canta pra gente ir na praça e tal. E eu fui cantar naquela missa. Sempre fui à missa com a minha mãe. Sim, sim. Mas aquela noite, o violão tinha lá, era quebrado, a estrutura era zero. Tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. E eu tinha, do outro lado, equipamentos bons, história legal. Sim. De repente, cantei naquela noite. Parecia que algo falou comigo, entendeu? Eu senti um chamado muito grande naquela noite. Eu tinha 10 anos, cara, uma criança, né? Vou fazer 30 anos esse ano. Então, peguei e falei... Você não foi com compromisso nenhum firmado, não? Eu fui lá para cantar por causa de um convite de um amigo. E por ali eu fiquei. Naquela noite, Deus falou para mim. Então, eu sempre faço um paralelo rapidamente, assim, do Evangelho de Mateus 4, 18, quando Jesus sai caminhando e convida Pedro, André para seguir, eles deixam a barca, só que Jesus fala para eles, vocês são pescadores, vem comigo, vocês vão ser pescador de homem. Não mudou a profissão, continuou pescador. Eu acho que Jesus falou isso para mim também. Você não vai deixar de ser músico, vem comigo, mas vai fazer uma música agora diferente, uma música para mim. E aqui estou, 20 anos cantando, vivendo hoje da música católica e fazendo essa experiência. Agora você vai fazer um negócio diferente pra mim. Você tem 1 minuto pra fazer uma música. Consegue? Opa, vamos lá. A música Ele é o Senhor. Vamos então cantar. tá bom. Vai. Sobrei. Quando a tempestade te alcançar, se as águas agitadas te fazem desesperar, lembra que em seu barco Jesus está, que toda tempestade Ele pode acalmar. Quando a tempestade te alcançar, se as águas agitadas te fazem desesperar, lembra que em seu barco Jesus está, que a tempestade Ele pode acalmar. A mão lá em cima, assim, vai. Oh, 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 Ele é o Senhor. Tá bonito, hein, gente? Oh, 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 Ele é o Senhor. Oh, 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 Ele é o Senhor. Oh, 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 Ele é o Senhor. Quando
Ok, e agora no Caleidoscópio nós vamos conhecer um pouco mais da cultura, né, da religião Hare Krishna através da música. Então eles vão fazer um som aqui pra gente, né, nesse momento. Vamos lá, fique à vontade. Obrigado, viu? Romero, você inclusive está com um livro sagrado, né? Que livro é esse? Esse é o Bhagavad Gita. É como se fosse aqui, a Bíblia Hare Krishna, né? Sim. Na verdade, a nossa literatura, ela compreende cerca de 18 mil livros, que são os Vedas. Mas o Bhagavad Gita é a essência de todo o conhecimento védico. É um livro que foi falado por Krishna para o seu discípulo Arjuna, estão os dois na capa, há 3 mil anos antes de Cristo, cerca de 5 mil anos atrás. Ele traz toda a essência do conhecimento védico. É um livro que não pertence ao movimento Hare Krishna ou ao hinduísmo ou qualquer coisa que seja da Índia. Como todo conhecimento que fala de Deus, é um conhecimento transcendental para todas as pessoas, independente de suas religiões, etnias, etc, etc. Podemos, né? As pessoas podem vê-lo aqui? Com certeza. Vou passar aqui para que as pessoas possam conhecer. E esse, o telespectador que tiver curiosidade, nós podemos, né, passar para ele também. Com certeza. Ótimo, ótimo. Eu vou te pedir o microfone lá no fundo, porque tem uma das pessoas do coral. Deixa eu vir aqui atrás. Enquanto a gente rearranja aqui a banda direitinho para a gente continuar. Qual que é o nome da senhora? É Graça. Graça. Pois é, Graça, a senhora estava me falando que a senhora chegou a frequentar um convento, não é isso? Okay. Como é que foi isso aí? Porque a minha mãe toda a vida foi muito religiosa. A religião para ela era em primeiro lugar. E ela achava assim que todos os filhos e filhas teriam que ter a vocação de serem padres ou freiras. Sim. Então eu tive 3 irmãos que foram seminaristas. E eu fui para o convento das Irmãs Paulinas. Eu fiquei 2 anos e meio. Eu era muito nova, eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos. Depois eu tive um problema de saúde, aí a amada superior achou melhor que eu fosse para casa, recuperar para depois voltar. Aí eu não quis voltar mais, porque eu vi que realmente aquilo não era, né, a minha vocação. Sim. E meus irmãos também passaram pelo seminário, mas a vocação de todos lá em casa foi o casamento mesmo. Sim. Não foi o religioso. Que ótimo. Professor, interessante. Eu queria ver uma coisa aqui, que quando a gente fala também hoje na vocação religiosa, ela não está destinada só a uma religião, uma igreja. Porque tem uma vocação primeira. Todo ser humano que está nesse mundo sente chamado a deixar alguma coisa boa.
Eu quero falar agora com você que está ouvindo e participando com a gente. Talvez você fala, não estou afim de nada de ligar diretamente a um compromisso religioso mais sério. Mas a grande pergunta é, o que você está fazendo da sua vida? O que você vai deixar de bom para a humanidade depois? Você está só vivendo por aqui, fruindo e aproveitando das coisas? Então, hoje a gente fala que há uma vocação do ser humano para ser irmão das outras criaturas. Então, tem toda a questão ecológica, Perfeito, do bem cuidado lembrado. com o planeta. Essa é a grande primeira vocação que a gente tem. A vocação de você conviver com as outras pessoas, estabelecer relações de qualidade. Com isso, você se enriquece com pessoa e enriquece os outros também. Então, eu penso que ao olhar hoje esse quadro de vocação, é uma coisa que nos atrai. Por quê? Porque a gente é chamado a dar um passo a mais. Onde a gente Porque senão dá um vazio na vida, Exatamente, né? Existencial, tá que o jovem às vezes agora não sente, porque ele tem muita coisa, faz muita coisa, mas daqui, quando ele tiver 20 anos, começa a sentir. Né? Exatamente. A gente tem essa questão, né? Toda alma, toda pessoa que está nesse mundo, ela tem uma atração natural por Deus. Entende? Nós acreditamos que por ela estar no mundo, também o mundo em si já a atrai para outras coisas. Mas ela se lembrar desse chamado original dela, que é para Deus, é que vai fazer dela uma vida perfeita, vai fazer da existência dela uma existência perfeita. Sim, e isso, José Ricardo, não quer dizer que ele vai ser um padre, que vai ser um irmão, não é isso, né? Está muito ligado também com a questão dos dons. É importante ajudar as pessoas a perceber os dons que têm. E a partir daí, como colocar esses dons a serviço dos irmãos. Seja como religioso, como padre, como irmão, como irmã, no matrimônio, em outras religiões, enfim. É saber tomar consciência dos dons que tem. E esses dons vão me impulsionar, obviamente, a fazer alguma coisa para concretizá-los numa atitude com as outras pessoas. Eu acho que a vocação religiosa explícita, ela tem a finalidade de mostrar para toda a humanidade que há uma dimensão no ser humano que é mais forte, mais intenso. Então, a gente é sinal disso para os outros, entende? Não é para dizer, como é que eu sou diferente, olha para mim, nada a ver com isso, não. É mostrar que na vida há muitas dimensões. Como você está comendo um alimento saboroso, tem aquele sal, aquele tempero que faz a diferença, não é? Então, por isso que em todas as religiões aparecem essas pessoas que vão sinalizar isso. Mostrar essa dimensão que todo ser humano tem, misturado com outras coisas boas da vida também. Sim, é verdade. A gente chama isso até de acharya, aquele que ensina a partir do seu próprio exemplo pessoal. Né? Se você não viver também o que você está ensinando, aquilo não tem nenhum valor, né? Religioso. Não tem nenhum valor. Não vai convencer ninguém a fazer o que você está fazendo. Né? E essa questão de chamar a atenção é um dos motivos pelo qual a gente está vestido assim. Perfeito, é estratégico também. Na verdade, sentido, a gente não. Você se veste assim o dia inteiro? Não, infelizmente não posso. Em outros lugares, talvez na Índia eu consiga, mas no Brasil, trabalho, etc, não, mas, não Romero, me deixa ficar assim o tempo inteiro. Me permita, eu achei interessante, porque vocês estão de croque. E aí é uma coisa... combinação, tá me entendendo? Vai fazendo um diálogo intercultural. Os da Índia são de madeira, são assim terríveis. Mas é legal, porque não é algo radical. Eu quero dizer isso, né? É verdade. É uma adaptação ao mundo, né? É verdade. Porque... E o objetivo mesmo, é lógico que a gente chama a atenção, estando assim, quando a gente sai. Essa é como se fosse uma roupa nossa cerimonial. No momento em que a gente está representando o movimento Hare Krishna, nós estamos vestidos assim. Né? No meu trabalho, eu não estou representando ali em tempo integral, então não tem essa necessidade. Mas quando a gente vai às ruas, etc., a gente está assim, exatamente para chamar as pessoas, para que elas se lembrem de Deus de alguma maneira. Tá bom, eu tenho que interromper. O papo tá ótimo, mas nós vamos voltar. Temos o último bloco ainda. Mas agora a gente fecha com mais música. Nós vamos conferir também mais uma apresentação aqui do Rogério, que é nosso colega aqui na TV Horizonte. Muito bem. Fica à vontade, vamos lá. Vamos cantar a música No Meio de Nós, do meu CD O Amor Triunfará. Ok. Ele está no meio de nós, Ele está. Ele cura, Ele salva, liberta, Ele só sabe amar. Ele está, eu sei que no meio de nós Ele está. Ele é a luz que ilumina o caminho onde devo passar. Ele está no meio de nós, Ele está. Ele cura, Ele salva, liberta, Ele só sabe amar. Ele está, eu sei que no meio
está. Ele é a luz que ilumina o caminho onde devo passar. Contigo eu serei muito mais que vencedor, pois tu és minha fortaleza, o meu Salvador. Minha vida está segura em tuas mãos, Senhor. Contigo eu serei. Bom, estamos de volta com o Caleidoscópio aqui na TV Horizonte e agora eu quero chamar a atenção para você de uma campanha muito importante, que é a campanha Faço Parte. A gente fala isso porque essa campanha é responsável pela manutenção dos equipamentos da Rede Catedral de Comunicação. Temos a Rádio América, a Rádio Cultura, o Jornal Opinião e a nossa TV Horizonte. Além disso, é também responsável pela revitalização do Santuário da Nossa Senhora da Piedade, que fica em Caeté, e ainda está à frente do projeto que vai edificar a Catedral Cristo Rei. Se você quer saber mais sobre a nossa campanha, quer conhecer um pouco mais desta campanha, entre em contato conosco. O telefone é o 3209-3559. E agora, para continuar falando sobre vocação, mais um VT. Roda aí, vamos lá. Bom, estamos de volta com o Caleidoscópio aqui falando sobre a vocação religiosa. E temos uma pergunta na plateia. Vamos lá na plateia. Qual que é o nome do senhor? Como é que é? Microfone, por favor. Luiz Manuel. Isso, Luiz Manuel. O senhor tem uma pergunta aí pra gente. Vamos lá, senhor Luiz. Tenho. Eu tenho experiência na minha família com meu irmão e o meu filho. O meu irmão era boêmio, vivia na noite, coisa e tal, que isso, aquilo. De repente, ele se voltou para a religião evangélica e hoje ele é pastor. Sim. O meu filho tinha uma banda... Isso foi uma surpresa para o senhor? Foi. É. Nunca, jamais... Não imaginava pensar. de jeito nenhum? Pelo que ele era, eu nem pensava que ele ia se envolver com a religião. O meu filho, a mesma coisa. Ele tinha uma banda de rock, vivia cantando e coisa e tal, que isso, aquilo. De repente, ele largou tudo e hoje ele é evangélico, pastor também. Ele não toca, ele não. Ele toca para a igreja. Ele canta e toca para a igreja, inclusive. Canta muito bem, tá gravando um CD. Tá bom. Então, a partir daí, o senhor quer fazer a pergunta, né? Exatamente. Isso. Eu quero saber o seguinte. A pessoa, para mim, na minha opinião, a pessoa já nasce com essa vocação. Ela pode se virar, fazer tudo na vida, mas em um determinado momento ela chega no ponto da vocação. Vamos comentar um pouco isso. É muito boa a pergunta do senhor, muito interessante. Vamos lá, professor, começando. Eu acho que são as duas coisas misturadas. Tem um chamado de Deus que, quando você vive uma vocação com intensidade, você olha para o seu passado e sempre vê um momento de origem. Na Bíblia se diz, inclusive, o profeta Jeremias diz: antes de eu nascer, né, no seio da minha mãe, Deus já me escolheu. Já tinha uma consciência que o chamado vem antes. Mas nós somos pessoas que vivemos no tempo e no espaço, com influência de outras pessoas. Somos seres livres, a gente vai conduzindo a nossa liberdade para um caminho ou para o outro. Então, pode ser que uma pessoa tenha na sua origem uma belíssima vocação, mas ela não tomou consciência disso e não respondeu. Sim. Pode ser que ela comece um processo, nós já falamos sobre isso, belo, e não toma cuidado e perde. Então, eu penso que a vocação religiosa, qualquer que ela seja, em qualquer religião, ou seja, esse chamado a viver mais intensamente nessa intimidade com Deus e a servir a humanidade, tem as duas coisas. Tá. Tem algo que é de Deus, mas tem algo que o ser humano constrói ou pode destruir, ou pode não ter consciência disso. Isso, entendi. Zé Ricardo, e aí? Porque o Luiz ficou assustado. Mas isso é um exemplo que acontece muito, né? É muito comum isso. Perceber a nossa história nos ajuda a tomar consciência desses dons que nós temos e, a partir daí, a tomar as nossas decisões de qual caminho seguir, enfim. Por isso que, quando o jovem, a jovem, se sente chamado a alguma religião, se sente chamado a algum serviço particular, é preciso retomar a sua história, retomar a sua vida e perceber nessa caminhada sinais
sinais de vocação, sinais que dizem e ajudam, de fato, a perceber o que Deus quer da vida. Tá. Sua opinião, Romero? Como viemos de Deus, esse chamado a voltar até Ele é natural, mas a gente se perde. Exatamente. Se estamos aqui, estamos perdidos. Então, cabe a gente voltar, recobrar esse sentimento de voltar até Ele, né? Então, mas a vocação, esse chamado é natural. Só que se perder nesse mundo também é. Tá. Então, é Agora, uma como é que a gente fala isso? Fazer. Eu vou ali na arquibancada já, mas como é que a gente fala isso para um jovem, para um adolescente, né, que está cheio de dúvidas, cheio de coisas na cabeça? Como é que ele vai decidir, professor? Isso tem que ter ajuda de alguém. Né? Não tem jeito, Não né? adianta. Se você é cristão, hoje se desenvolveu muito, tanto na igreja católica como nas igrejas evangélicas, essa ideia dos ministérios, né? A pessoa coloca um dom dela a serviço da comunidade ou a serviço da sociedade, mas para isso ela tem que recorrer a alguém da comunidade em que ela participa e diz, olha, eu estou sentindo esse dom, o que eu posso fazer para colaborar? Né? Se ela entra num processo explícito de vocação, tem que buscar algum grupo, conversar, discernir, orar. Aí as coisas vão ficando claras. Porque hoje em dia não é tão assim. Saiu assim, a minha vocação é essa. Isso. Né? Pode ser que a gente se engane. Pode ser que na adolescência aparecem alguns desejos que depois que a gente vai ficando adulto, você percebe que não é bem isso. Né? Também como acontece numa relação a dois. Às vezes um casal começa uma relação, Sim. Um e o outro tem ilusões de um a respeito do outro, depois quando vai morar junto, puxa vida, né? peraí, não era bem isso não. Então vocês estão vendo como é que as coisas, para algumas pessoas, pode ser que venha assim com clareza, para outras não. Para outras você precisa fazer um processo de discernimento. Tá. Eu vivi um pouco disso, sabia? Vamos lá, Gê. Entrando nesse Claro. Num determinado tempo da minha juventude, eu senti vontade de ir para o seminário, de ser padre. E fiz umas experiências vocacionais e tudo. Sim. E hoje eu tenho claro dentro de mim que não era é a minha vocação ser sacerdote, ser padre. Mas eu estou mais voltado para o casamento, que é uma vocação, né? A gente falou as três primeiras as três primeiras vocações. Então tá aí essa mensagem depois da juventude. Eu acho que a gente tem que se redescobrir a todo tempo. Sim, não podemos ser radicais, né? Não. Se tentou, não deu certo, tudo bem. Tem que deixar as Isso. coisas acontecerem e fluírem dentro de nós. É preciso namorar essa experiência nesse sentido. Gostei da expressão. Quando eu falo namorar Muito a bom, experiência, quando eu me sinto chamado para vivenciar uma vida, é preciso eu conhecer, procurar a pessoa que vai me ajudar naquele grupo, naquela religião, enfim, mas é preciso conviver, perceber. Quando alguém me procura querendo ser salesiano, a primeira coisa é ele conviver conosco. Participar da nossa vida. E eu penso também que é fundamental ter foco na vida. Tem uma historinha que diz que o sujeito estava na beira da estrada e de repente passou um jovem montado num cavalo disparado. E ele pergunta para o jovem, para onde você vai? Ele falou, não sei, pergunta para o meu cavalo. E tem, às vezes, as pessoas que vivem assim, elas não sabem para onde estão querendo ir. A vida vai me levando. Vai me levando, né? E é irresponsável você não saber para onde você vai, né? A gente tem até um mestre nosso que contou uma história que é como se você junta toda a família, coloca todo mundo num carro, aí fala, vamos pra férias. Mas, querido, onde a gente vai? Eu falo, não sei. Vamos aí. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu acho que da vocação é isso. Quais são as grandes prioridades na sua vida? Aonde você quer jogar sua energia? Entende? O foco. Aí sim as coisas começam a ficar mais claras. E buscar esse conhecimento, né? Porque o conhecimento é que vai clarear realmente o caminho de todas as pessoas. Né? Isso é muito difícil para uma geração hoje, que é chamada de geração Y, que faz várias coisas ao mesmo tempo, não tem foco. Né? Então é difícil mesmo. Né? Então, às vezes não tem um momento de reflexão. É uma coisa que a gente tem perdido hoje, essa geração, a minha geração, já videoclipe, né? As imagens são rápida, tudo muito né? rápido, tudo muito rápido. Então você não tem nenhum momento em que você para refletir, mas ele é essencial. E com a internet hoje a coisa é muito mais rápida. Sim, e a internet tem muita informação, não tem tanto conhecimento. Ela tem o conhecimento, mas você tem que saber buscá-lo. Né? Informação não é conhecimento, não é sinônimo as coisas. Então você tem que buscar esse conhecimento também para você clarear a sua vida. Ok. Gente, temos que chegar no final do programa. Muito obrigado pela participação de vocês. Vou ficar devendo a participação, porque não tem muito jeito. A gente tem que fechar com música, mas muito obrigado mesmo. Você que está em casa, levantamos várias questões aqui, mas a ideia é um pouco essa mesmo. A resposta a gente não vai trazer para você. Nós vamos ajudar você a achar a sua resposta, tá bom? E procure sempre a ajuda das pessoas, isso é importante. Para fechar, Rogério Henrique, muito obrigado pela presença, viu? Legal demais. Estou muito feliz de estar aqui no seu programa. E eu também, muito bom, viu? Seja sempre bem-vindo. Tá? Obrigado, irmão. Vamos cantar então, né? Vamos lá. Poderoso é o Senhor. Então tá bom. E eu sobrei. Valeu!
é o Senhor, cantaremos sem cessar. Sua glória em toda a terra reinará. Poderoso é o Senhor, cantaremos sem cessar. Sua glória em toda a terra